Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Pois, quando tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estais a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, permita-me trazer um aspecto tão profundo da nossa fé, mas tão pouco falado, que até às vezes fico me perguntando se nós ainda cremos naquilo que a nossa fé nos ensina, no que diz respeito à doutrina. Uma realidade que nos toca após a nossa morte, e que hoje é bem descrita por Jesus no Evangelho, mas descrita aos moldes de Jesus como parábolas. É a verdade sobre o purgatório. Primeiramente, nós precisamos trazer à luz aquilo que nós já sabemos por revelação. O que é o purgatório? Como o próprio nome já diz, é o lugar de purificação. Ora, o apóstolo Paulo nos exorta nas suas cartas: no céu não há lugar para impureza. Nós não podemos adentrar no céu se a nossa alma não está como ela foi no dia do seu batismo, pura, santa e irrepreensível no amor. A porta é muito estreita, né? E Deus, que não quer a condenação do homem, Ele sempre age com misericórdia e dá a todos aqueles que não romperam de modo radical a amizade com Ele, a oportunidade de verem a Ele face a face. É isso que nós chamamos de purgatório. O purgatório é o lugar onde a alma se purifica dos pecados com os quais ela, ainda que arrependida, não teve a oportunidade de se reconciliar em vida. Ah, padre, mas isso é invenção da igreja. Não. O versículo 59 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas nos apresenta esta realidade como que uma pílula. Jesus diz: eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Primeiramente, nós percebemos que este lugar é um lugar onde nós vamos quitar as nossas dívidas, que não foram contraídas depois da nossa morte, mas que foram contraídas enquanto estamos a caminho. A caminho de onde? Do reino definitivo, da comunhão com Deus. Aqui também está, na entrelinha, uma outra realidade. Esse lugar não é definitivo. O purgatório não é uma fase definitiva da alma humana, porque tem uma esperança de saída, né? Quando Jesus diz, daí tu não sairás, significa que há uma oportunidade de sair. Mas tem uma condição: enquanto não pagares o último centavo. Bom, meus irmãos e irmãs, primeiramente também é necessário dizer, o purgatório não é lugar de sofrimento. O purgatório é um lugar de aprendizado. Aquilo que não demos conta de aprender aqui, a misericórdia de Deus nos atinge, ainda depois de nossa morte, para que nós possamos participar da comunhão plena dos santos, na vida eterna, no céu, vendo a Ele face a face.
É por isso que Jesus, meus irmãos e irmãs, nos adverte. Porque Jesus não quer que nós percamos tempo. Nem nessa vida, nem na vida após a morte. O desejo de Jesus é que nós contemplemos a Deus tal como Deus é, sem nenhum limite. E qual é o requisito? A primeira leitura da carta aos Efésios nos exorta, não é isso? A Bárbara leu o versículo 1. Não é um pedido, é uma exortação, é um pedido, uma ordem incisiva. A caminharmos de acordo com a vocação a qual recebestes. Qual é a vocação que nós recebemos, meus irmãos e irmãs? Não é simplesmente a vocação do serviço, no meu caso, o serviço ordenado, outros o serviço no amor conjugal através do matrimônio. A nossa vocação é a santidade. Sermos santos e irrepreensíveis no amor. Deus que nos deu a vida, nos chama para isso. Nos chama a ser dele. Nos chama a estar com ele, a viver para ele. É por isso que a gente não pode perder tempo nesse caminho. Conseguem ver uma ponte? Numa única palavra ou é excesso de exegese do padre? Quando Jesus fala, enquanto estáis a caminho, e o apóstolo Paulo fala, a caminhardes de acordo com a vocação que receberdes. Ou seja, na exegese nós fazemos um link, que é um link lexical, um link de palavras. A palavra caminhar e caminho estão no mesmo campo semântico. Portanto, nós podemos ligar essas duas passagens bíblicas. E vejam, o caminho pelo qual nós precisamos percorrer é o caminho que nos leva em direção à vocação a qual fomos chamados. Para chegarmos ao céu sem precisarmos do purgatório. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa, tendo em vista que a gente não chega lá sozinho. Nós somos chamados aqui neste mundo a uma missão árdua, desafiadora, que exige alargamento de nossos corações, de nossos conceitos, aniquilamento de nossos preconceitos, que é conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é isso em outras palavras? Ser um só corpo e um só coração. Nós chegaremos no céu quando nós aprendermos a nos amar aqui na terra como irmãos. A não deixar que os nossos desejos desordenados, como já tinha dito no início desta semana, predominem a graça que nos foi dada. Quando nós percebermos que as pessoas que estão ao nosso lado precisam de nós, não apenas substancialmente no que é material, mas também espiritualmente, com a nossa oração, com o nosso testemunho, com o nosso cuidado. Não estamos caminhando para chegar no céu como se fosse uma competição. Eu chego por primeiro e dane-se quem vai atrás. Nós somos um só corpo. E se nós viveremos a alegria, é a alegria de saber que eu, a Luzia, o Felipe, a Bárbara, o Daniel, o outro Felipe, o Gabriel, todos nós, aqui juntos, chegaremos à estatura de homens santos, chegaremos ao céu. Conservar a unidade do Espírito, meus irmãos e irmãs, é desafiador, porque exige de nós, como nos recorda o apóstolo Paulo, primeira coisa, humildade. Reconhecer o humus, o pó que a gente veio. Reconhecer que nós não somos melhores do que ninguém, nem piores. Exige de nós humildade, às vezes para abaixar-se, para que o outro possa, subindo em nós, alcançar um patamar, uma dignidade ainda maior. Esta humildade me faz recordar as minhas ordenações diaconal, presbiteral e a ordenação de um modo geral. Quando nós nos prostramos no chão, né? Quem já viu uma ordenação deve se lembrar disso. Durante a ladainha, o candidato deita no chão, que tem um duplo sentido. O sentido primeiro da mortificação, que é o sentido bimilenar que a igreja deu, onde nós morremos para a nossa vontade, para o nosso desejo, para a nossa humanidade no sentido mais pejorativo, para renascer exclusivamente para Deus. Mas São João Paulo II, em uma de suas cartas encíclicas, deu uma explicação muito profunda para esse ato de prostrar-se
do diácono ou do seminarista. Deita-se no chão entre o altar e o povo, não é? O altar que é símbolo do Cristo e o povo que é símbolo da humanidade, para lembrar que o ministro ordenado precisa ser ponte entre o céu e a terra, entre Jesus e o povo. E a gente só é ponte quando a gente tem a coragem de deixar que os outros passem por cima de nós. Entendam, isto é humildade. Não é se rebaixar simplesmente para ficar num complexo de inferioridade, mas é fazer com que o outro possa chegar aonde os nossos olhos vislumbram. É necessário mansidão, como nos recorda o apóstolo Paulo. Porque senão, no primeiro limite do outro, nós vamos virar uma fera e ao invés de ganharmos o céu, nós vamos nos condenar e ajudar o outro a ganhar o inferno. A mansidão é ser capaz de criar laços de paz, onde tudo concorre para a violência, para a divisão. Isso só é possível quando nós somos capazes de suportar-nos uns aos outros, com paciência, no amor. Suportar aqui pode ser no duplo sentido. No sentido primeiro da palavra de dar suporte. Eu dou suporte para a Luzia, então eu suporto a Luzia. Mas pode também ser no sentido coloquial da palavra. Ter de aturar, mas com paciência e no amor. É por isso que Jesus hoje usa uma palavra muito forte para se referir à multidão, hipócritas. Porque o que acontece para fora do nosso coração, nós conseguimos ver, julgar e discernir com uma propriedade tão grande. Por exemplo, não precisa muito esforço para nós aqui nesse retiro da piedade percebermos que no dia de hoje ainda vai chover. O calor que faz o padre suar como uma chaleira debaixo desses paramentos. Esse clima abafado que está aqui e a grande quantidade de nuvem no céu faz com que a gente olhe para o que está aqui do lado de fora e diga assim, não demora muito, vai chover. Ou como eu ontem, desculpe tornar público uma experiência muito familiar, tive a dolorosa experiência de administrar pela última vez os sacramentos da minha tia. E chegando naquele CTI, pude, como sobrinho consternado, constatar. Ela não sobrevive neste mundo por muitas horas. O que está para fora de nós, nós conseguimos discernir com uma precisão, né? Conseguimos julgar, fazemos planos, esquemas, mas parece que há uma cegueira para a gente discernir aquilo que não é visível aos nossos olhos e que pulsa dentro de nós. Nós temos grande dificuldade de discernir o que se passa no nosso coração, né? Entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Isso porque nós somos cegos. Porque somos cegos para Deus. Ou como nos recorda Monsenhor Jonas Abib, numa canção, né, tão perto de mim, cegos de cegueira espiritual. Hipócritas que somos. Porque este mundo está marcado pela presença de Deus. Nós vamos cantar daqui a pouco, junto com os anjos, junto com os santos, junto com as almas que estão no purgatório, salvas, mas purificando-os. O que nós vamos cantar? Que o céu e a terra estão cheios da glória de Deus. Deus se comunica a nós, a todo momento, do lado de fora. Mas como nós estamos cegos do lado de dentro, nós perdemos o céu. E vamos adiando o nosso encontro definitivo com Ele. Não no tempo presente, mas na vida eterna. Só se foge do purgatório quando nós estamos dispostos a reconciliar-nos aqui. Nesta terra, neste tempo, no agora. É agora. Recordo-me de novo do apóstolo Paulo exortando a comunidade aos coríntios. É agora o tempo favorável. É hoje o dia da salvação. Por isso que Jesus diz, olha, toma cuidado, hein? Porque quando você estiver caminhando para o seu magistrado, ou seja, quando a gente estiver caminhando para o juízo, e a igreja nos ensina isso, que haverá um juízo particular no momento exato da nossa morte. Desculpe minha franqueza, todos nós estamos caminhando para a morte. Se eu estiver falando bobagem, tem uma psicóloga aqui que pode me corrigir. Cada dia que se passa é um dia mais perto da nossa morte.
E o que vai acontecer no dia da nossa morte? Seremos julgados, como vai nos recordar Jesus no Evangelho de João, no capítulo 3. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou no mistério da cruz de nosso Senhor. Seremos julgados pela cruz. Cuidado, estamos caminhando rumo ao nosso magistrado. Porém, Jesus diz, procura resolver as suas pendências com as pessoas que estão neste mundo, enquanto nós estamos a caminho. Temos muita conta a acertar dentro de nós. Não somente com Deus, que esse é até muito mais fácil de resolver, mas trazemos muita picuinha, né? Da infância, da adolescência, da juventude, mágoas, ressentimentos, orgulhos que nos impedem de aproximar um do outro e dizer assim, me perdoa, porque eu sou tão limitado que não consegui te amar e por isso te fiz mal. Ou inclusive de dizer ao outro assim, eu te perdoo para que você seja feliz e alcance o céu. Vamos arrastando um processo, né? E quando vemos, seremos julgados. Vamos ter que prestar contas desta nossa hipocrisia, de dizer que queremos a glória de Deus, mas vivemos como inimigos da cruz de Cristo, porque somos os primeiros a causar divisão no corpo de Cristo. Não conservamos a unidade do Espírito Santo, porque preferimos um partido político, uma ideologia de vida, um projeto pessoal que sobrepõe a graça de Deus e que nos faz perceber, somos salvos, mas não somos salvos sozinhos. Temos responsabilidade, tanto na salvação quanto na condenação de todas as pessoas que convivem conosco. Que o Senhor, meus irmãos e irmãs, abra os olhos do nosso coração nesta tarde, para que nós possamos cantar uma única canção, a canção nova, não a comunidade, né? Um canto novo que o salmista diz, uma canção renovada, porque ela brota do amor. Aí nós vamos nos lembrar do que o apóstolo Paulo diz. Fomos batizados uma única vez, numa única fé, porque há um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos, permanece em todos, para que nós sejamos um só corpo e um só Espírito. O desejo de Deus, meus irmãos e irmãs, é que todos vivam plenamente unidos a Ele, nesta beatíssima felicidade, tão redundante que o padre usou uma hipérbole, né? Nesta alegria tão grande, que é a alegria de contemplá-lo no céu, unido ao coração dele. Mas por isso nós precisamos começar a nos unir num só coração aqui na terra. Eu vou até pedir o Felipe, isso é um sol? Porque nós precisamos aprender isso, que nós cantaremos uma mesma canção unidos, reunidos pelo Espírito Santo, num único coração. Essa é a meta da nossa vida, meus irmãos e irmãs. Redescobramos a humildade e a mansidão. Que nós dediquemo-nos não para, desculpe-me a franqueza, isso está muito latente na nossa sociedade, não para ganhar o Lula ou o Bolsonaro, ou seja lá quem for, mas que nós usemos a mesma acirridade para salvar as almas dos nossos irmãos, que se perdem neste mundo porque não conhecem o amor e porque não são amados, porque nós estamos cheios de nós mesmos. É triste vermos, e aqui faço eco as palavras do cardeal Raniero Cantalamessa, o que tem dividido o corpo de Cristo tem sido as ideologias, as nossas ideias e não a nossa fé. Nós somos chamados a caminhar juntos, a chegar juntos a este coração misericordioso de Deus, a cantarmos uma mesma canção, porque o coração de Deus não veio salvar alguns em detrimento de todos. Claro, respeita a liberdade de escolha de cada um, mas veio chamar todos nós a vivermos num só corpo, num só coração. Não percamos tempo, meus irmãos e irmãs, porque a nossa vida é muito valiosa e nós não temos certeza do dia de amanhã. No hoje, reconciliemo-nos com Deus. No hoje, reconciliemo-nos com os nossos irmãos e irmãs, para que nós possamos
viver a unidade do Espírito no vínculo da paz. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao Senhor rico em misericórdia, apresentemos as nossas preces.